A pesquisa foi realizada com 20 mulheres de 2 gerações diferentes, para entender suas expectativas e decepções no processo de tornar-se mãe e vivenciar a maternidade. Devido ao contexto de pandemia, tivemos que optar pela entrevista de forma virtual. Enviamos primeiro um formulário no Google Forms, onde elas preencheram seus dados pessoais e assinaram virtualmente o TCLE. A maioria das entrevistas aconteceram via Zoom, mas algumas pelo WhatsApp e outras pelo telefone. As entrevistadas tiveram seus nomes trocados para proteger sua identidade e as entrevistas aconteceram de forma individual, para que elas se sentissem mais à vontade a compartilhar suas vivências. Todas as entrevistadas afirmaram sobre o desejo de ser mãe, mesmo quando a gestação não foi planejada. A primeira geração associa a maternidade ao natural da mulher. Já a segunda geração prioriza se realizar profissionalmente e suas conquistas pessoais antes de ter filhos. Na entrevista com a mulher mais nova da primeira geração, a gente pode observar esse momento de transição, onde ela afirma que antes de ter filho quer ser servidora pública. As 2 gerações gostariam de ter mais filhos do que tiveram. A primeira geração desistiu devido a problemas no casamento, dificuldades no dia a dia, questões financeiras e falta de apoio. Já a segunda geração foca somente nas questões financeiras. As mulheres de primeira geração tiveram de 2 a 3 filhos em média. As mulheres da segunda geração tiveram no máximo 2. A primeira geração tem mais facilidade e naturalidade em lidar com o assunto. Francisca, inclusive, fala: quem tem um não tem nenhum, quem tem 2 tem um, porque se Deus levar um, fica com um. E também elas relatam que muitas vezes nem sabiam que estavam gestantes. Já a segunda geração tem muito medo de não conseguir gestar novamente. Laura esperou 2 anos para tentar novamente após um aborto e só procurou assistência médica depois da gestação avançada. Isso para ter certeza que a gestação iria adiante. A maioria das entrevistadas afirma que adorou a experiência de gestar, mesmo com sintomas de enjoos, cansaço e azia. A primeira geração compartilhava suas experiências com vizinhas, irmãs e amigas, mas ainda se tratava muito de um tabu. Já a segunda geração pode contar com uma rede de apoio muito maior, tanto com os especialistas quanto com a internet, onde elas podem sanar suas dúvidas. Na primeira geração, apenas Francisca vivenciou partos domiciliares. Já na segunda geração, a gente observa a volta do parto domiciliar, que é diferente do vivido antigamente, tanto pela estrutura quanto pela presença da equipe de saúde. A presença materna é presente nas 2 gerações, ainda que a recém-parida, geralmente de segunda geração, discorde das formas de cuidado da sua mãe. Também é notória a maior presença dos maridos da segunda geração, tanto no cenário do parto quanto nas atividades domésticas. As mulheres de primeira geração contam que seus partos eram momentos de muita felicidade, mas que quando sentiam tristeza, associavam os problemas no relacionamento. Já a segunda geração afirma ter sentido mais momentos de tristeza, mas relaciona as alterações hormonais. Todas as entrevistadas amamentaram por mais ou menos tempo. As mulheres da primeira geração associam suas frustrações do amamentar ao parar de amamentar cedo, por precisar voltar a trabalhar, diminuição do leite ou inclusão de outros alimentos. Já a segunda geração, apesar de ter amamentado por mais tempo do que a primeira, conta muito sobre a idealização e a frustração pelo cansaço. As mulheres da primeira geração veem suas filhas como excelentes mães. Apesar disso, as mulheres da segunda geração buscam vivenciar sua experiência de maternidade de forma melhor do que as que elas já conhecem. A primeira geração prioriza educação, criação, cuidados básicos e formação de caráter, enquanto a segunda prioriza afeto, conexão e proximidade com seus filhos. Pela análise das narrativas, conseguimos verificar a transição entre as gerações. A primeira geração majoritariamente vivenciou a maternidade de forma não planejada, enquanto a segunda geração buscou primeiro se estabilizar financeiramente e profissionalmente antes de vivenciar a maternidade. As formas de lidar com o aborto também são discrepantes. A primeira geração muitas vezes nem sabia que estava gestante e lida com naturalidade, enquanto a segunda geração apresenta muito sofrimento e dificuldade de seguir em frente, o que podemos associar ao autoplanejamento para vivenciar esse momento. Nas expectativas do parto, a primeira geração se resume somente em ter o bebê e que ele nasça com saúde, enquanto a segunda geração se preocupa no cenário do parto como um todo, o local do parto, os profissionais e quem vai acompanhar. Assim, podemos observar na segunda geração maior desapontamento quando não ocorre como esperado. Outro ponto é o cenário de pandemia, que fez com que muitas das gestantes e puérperas mudassem seus planos e sua rede de apoio para se adaptar à nova realidade.